Televisões, e hoje ele está aqui conosco pela primeira vez. O assunto é fantástico, é extraordinário. Acredite se quiser. Nós não, como eu já disse antes, não assinamos embaixo de nada do que vai ser falado aqui. A experiência dele, a história dele, a convicção é dele. E depois de termos conversado algumas vezes com ele, nós acreditamos que vale a pena nós conhecermos essa história. Agora, acreditar nela ou não, esse é opcional. Está aqui conosco o Hari Zahar. Hari Zahar é o nome de uma das tantas encarnações que ele teve, e esta uma encarnação num planeta chamado Planeta Sed. Hari Zahar vai nos explicar hoje um pouco da sua história e também vamos conhecer mais sobre como é um disco voador. Tenho certeza que os nossos amigos ouvintes vão curtir muito esse assunto, até porque está em moda. Tão em moda que um dos mais importantes gurus da economia mundial acabou por dizer há alguns dias atrás que a única maneira de resolver esse problema da economia seria nós sermos invadidos por uma civilização perigosa contra nós. Que em 18 meses nós rearrumaríamos a nossa economia se esse medo se instalasse na Terra. Hari Zahar, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Então, Hari, um pouquinho da tua história. Pois é uma das minhas encarnações começou realmente na parte do planeta Sed. Nós habitamos aquilo ali durante muitos milênios, com várias civilizações e várias raças, inclusive. Não só uma raça semelhante à humana, mas várias raças. E a encarnação, assim, que eu tenho essa lembrança, inclusive do nome, é a última encarnação, onde eu tive como um militar, um comandante militar, e nós tínhamos todo o conhecimento de viagem no tempo, uso do disco voador, mísseis, tudo que tem aqui na Terra nós tínhamos lá e algo mais. E aí a última encarnação foi justamente essa de Hari Zahar, aonde o planeta foi explodido. Houve uma conjunção planetária e nós tínhamos uma máquina no planeta chamada Cálice Sagrado, que vocês confundem muito aqui na Terra com o cálice que colheu o sangue de Jesus. Sim. E ela para nós não representa isso aí, representa uma máquina de polarização do núcleo do planeta. E nós aproveitamos justamente a conjunção planetária para fazer a explosão do núcleo do planeta. Ela polariza e quando ela se estraga em cima por terremotos e abalos, sim, aí ela quebra e volta o núcleo à posição normal, além do normal, ela explode. E seria uma espécie de implosão. Explosão. É explosão mesmo. Tem uma lua em Júpiter, que era a nossa lua. Ela foi jogada em Júpiter e ela tem metade dela toda queimada, calcinada, por causa de um magma que bateu nela e queimou. E ela foi jogada para o planeta Júpiter. Quer dizer que quando há esses alinhamentos planetários... Pode ser utilizada a máquina. Algumas coisas. E essa máquina, ela fica situada onde? Nós tínhamos nos 12 portais. Cada planeta possui 12 portais. Nesses 12 portais nós podemos fazer a injunção para o núcleo e aí fazer a ligação da máquina. Somente pode ser feito fora do alinhamento planetário. Tá? Porque isso aí é uma coisa natural dentro do planeta. Mas a gente aproveitou porque era definitivo, né? Tá, então o planeta foi decidido que ele seria explodido. Porque o motivo da explosão do planeta era a contaminação por um produto que os cientistas inventaram chamado transenergético. Tá? Aqui, quando vocês curarem a AIDS, supostamente curarem a AIDS, ou suposta AIDS, vocês vão descobrir o transenergético. É uma corrida que estão fazendo em cima disso, porque os americanos conhecem esse produto, mas não podem produzir. Conhecem porque já tiveram contato com alienígenas exatamente, que fazem essas modificações genéticas. Que seria um tipo assim, uma espécie de é um equilibrador. Cientistas intergalácticos? Sim. A maioria do pessoal que lida com disco voador conhece esse produto. Então tu conhece. Tá. Conheço, mas não pretendo falar. Claro, não. Nós vamos ir até o limite do bom senso, né?
Mas a questão toda é assim, então você Eu conheço inclusive a cura da AIDS aqui para vocês, que é o início da construção do transenergético. Uhum. Então, tu tivesse essa encarnação que tu lembra, e nessa encarnação tu pilotava naves espaciais? Sim, eu era militar no planeta e conhecia todo o processo. Nave de 2 a 3 pessoas até 100 quilômetros, 200 quilômetros de diâmetro. Nave desse tamanho? Naves enormes. Eu nunca pilotei, não. Algumas são nave-mãe, outras são apenas de transporte temporal. Tá? Então, a explicação que muitas pessoas não conseguem entender, por que esses mistérios do disco voador, que ele some, aparece, essas coisas assim, é porque é máquina do tempo. Eles não são uma nave para viajar daqui para ali, daqui para lá. Eles viajam no tempo. Eles viajam no tempo. Então, quando aparecem essas naves aqui, eles estão fazendo pontuação na distância do tempo que eles querem fazer. Tá? Eles saem, por exemplo, daqui e vão a 1800, chegam lá e tem toda uma matemática temporal nos relógios internos para poder voltar. Se a pessoa fica lá ou morre lá, a máquina por si só ela retorna sozinha. Ela tem uma vida inteligente, então. Tem. Existem 3 tipos de computador. Esse computador que vocês utilizam aqui é um computador eletrônico. Existe o computador fotônico, que utiliza o laser, e existe o computador nuclear. A nave utiliza o computador nuclear. É mais inteligente, é muito mais capaz do que os computadores atuais. E teria alguma coisa próximo da nanotecnologia? O nuclear usa a nanotecnologia. É muito sofisticado. É muito sofisticado. Que a única maneira de ser muito mais invasivo e competente seria com a nanotecnologia. Exatamente. Ele utiliza praticamente a conjunção das moléculas dos átomos. Por isso que uma vez aqui o Dr. Bono falou que eles pegam naves e encontram apenas um quadradinho de televisão na parede. E eles não sabem por quê, não tem nada ali, é só um metal e um quadradinho de televisão. É porque nós utilizamos o átomo da parede. E ali naquele quadradinho existe só uma determinação para que naquele ponto apareçam as imagens. Bom, aí então nesse planeta de onde tu tem essa encarnação, ele foi explodido. E as raças que estavam lá? Todos morreram. Todos morreram. 20 bilhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Não, bilhões, 20 bilhões de seres vivos. Exatamente. Pessoas em diversas raças. Em diversos níveis de conhecimento. Mas essas pessoas encarnaram em outras... Exatamente. E tu és uma delas. Eu sou uma delas que veio encarnar. Tanto a Terra quanto o planeta Marte, eles eram colônias. No planeta Marte, nós escolhemos o planeta Marte para fundar cidades que chamamos de cidades lacradas. Então as pessoas que não tinham problemas no planeta sede eram transferidas para o planeta Marte. Tá? Mas como houve uma rebelião, por isso que houve uma guerra lá interna, e aí o próprio planeta Marte entrou em guerra, como houve essa rebelião, muitos dos rebeldes fugiram para Marte, com essas máquinas. Para essas cidades? Para essas cidades. Às vezes não na cidade, mas nas montanhas, nos campos, entende? Como existe praticamente aqui no Afeganistão, eles fogem para as montanhas e ali eles tentam manter uma resistência. E tem uma vida dentro da montanha que quem passa não vê, né? Exatamente. Marte seria mais ou menos isso. Exatamente. Nós tínhamos muita dificuldade em localizar esses rebeldes por causa disso, porque o pessoal nativo que já existia em Marte, tá? Uma das civilizações que já existia em Marte, eles tinham a capacidade mental de bloquear qualquer rastreamento. Inclusive rastreamento mental, espiritual. Sim. Então eles bloqueavam e ficavam lá escondidos com todo o armamento, naves e tudo mais. E nos atacavam no planeta sede. Por isso que nós entramos em guerra com Marte e entre o pessoal das cidades lacradas nós fizeram as guerras com os rebeldes. Entende? A guerra foi total. Foi total. Que existe a possibilidade disso acontecer na nossa latitude aqui? Aqui para a Terra vai acontecer a Terceira Guerra Mundial nuclear. Nuclear. E depois disso, não vai haver alimento na Terra. E aí o que vai acontecer depois é que é um horror. Tu diria assim, eu soube, por exemplo, que entre a Terra e o Sol existem diversos túneis. Exatamente.
de ligação entre a Terra e Marte também tem. Existem túneis que são túneis energéticos. Exato. Aqui no Guaíba, na ponta do morro da Ponta Grossa, existe ali um portal. Uhum. Inclusive a Força Aérea Brasileira aqui de Canoas lançou um piloto, e esse piloto atravessou. Ele não morreu, ele atravessou o portal. Na velocidade do som que ele utilizou, ele estava de cabeça para baixo e entrou no portal. E esse piloto, se ele não estava com o aparelho correto, que é o disco, ele deve ter morrido do outro lado. Esse portal vai direto para a cidade de Belém, lá em Marte. Pois é, então não me pergunta como é que eu soube disso, mas eu soube que existem são túneis energéticos que fazem com que essa distância visível no olho nu, na verdade, ela não existe. Não existe. Exato. Porque é tudo energético, né? É um acelerador. Então, existe, por exemplo, no reino do sonho, ou em momentos de abstração, tu pode fazer essa passagem, ou isso é uma fantasia? Não, isso é real. Isso é real. Pode ser feito. Pode ser feito, inclusive a pessoa pode, tanto aqui na Terra, ela pode desaparecer de um ponto e aparecer em outro, num outro tempo, como ela pode simplesmente sair daqui e nunca mais voltar. Ela vai embora e não retorna. São aquelas que a gente conhece que somem, desaparecem. Somem, desaparecem, não tem motivação nenhuma para desaparecer. E isso pode acontecer assim no meio de uma avenida João Pessoa? Exatamente. Conta-se uma história, mas isso foi aqui no planeta mesmo. Uma história de duas senhoras de idade. Elas estavam caminhando pela rua e dobraram uma esquina. Quando elas dobraram a esquina, ela já estava em 1800. Quando elas retornaram de lá, elas estavam com peste bubônica. Que tinham contraído na época lá. Bom, eu já vi que o nosso papo vai ser completamente pirado, né, para os ouvintes que estão nos acompanhando, e a gente vai dar uma liberada para quem quiser fazer alguma pergunta, Pedro. Hoje a gente está apresentando, né, o Harizar. Aqui na nossa programação nós vamos conversar muito sobre esses temas, e ele tem muita convicção nesse aspecto, e isso é muito importante, por isso que a gente acabou pretendendo trazê-lo aqui, decidindo isso. 9h52, Rádio Caiçara. Quando você diz que reencarnou aqui nesse planeta, no planeta Terra, essa reencarnação se deu apenas uma vez, neste corpo que tu tens agora? Não. Isso aí aconteceu há 12 mil anos, 13 mil anos, quando explodiu o planeta lá em cima. A partir daí eu tive diversas encarnações aqui na Terra. Então tu passou por ser um aborígene? Exatamente. Eu fui um índio na parte da parte nordeste da terra de Mu, Lemúria. Eu fui um índio. Havia uma floresta enorme ali. Troncos enormes, árvores enormes. E havia assim, esses animais fantásticos como os dinossauros que eram domesticados? Aí é pelo conhecimento mesmo que eu conheço que realmente havia civilização conjunta com os dinossauros. E os dinossauros, como todo mundo aqui pensa que foi um meteoro que acabou, não. Eles foram mortos a partir das nossas naves, para poder permitir a existência dos mamíferos, do ser humano na Terra. Porque havia a necessidade de trazer esse pessoal para cá, reencarnar aqui na Terra. Então houve matança de dinossauro. Inclusive lá na China existe, parece que 2 sítios onde aparece a ossada com buracos redondinhos perfeitos dos nossos lasers. E como é, assim, discos voadores, nós temos bases por aqui? Muitas. Uma que eu frequentei foi o Reino de Agali, entre o Brasil e a África. Eu cheguei lá numa época em que eles haviam abduzido uma criança no Rio de Janeiro, e aí eles mandaram a polícia pegar o cara um casal, dentro da rua onde nós estávamos. Eles pegaram ele, levaram para dentro de um prédio e devolveram a criança. E pode contar essas histórias, não tem problema nenhum, não existe digamos assim, uma determinação que não se revelem essas coisas? Não, isso pode não. Sociedade comum. Eu só não posso revelar um pouco da tecnologia, só isso. Porque a tecnologia é assim, o ser humano é como um prisioneiro aqui na Terra. Isso aqui é como se fosse um presídio.
Sim, eu lembro que na outra ocasião que eu falava com o Bono, eu referi que eu só podia concluir que aqui seria ou um hospício ou um planeta prisão. Ele tem 3 níveis. Ele é uma prisão, ele é um sanatório e ele é uma escola. Para muitos ele é uma escola, para outros ele é um sanatório e para a maioria é presídio. Então, se revelar uma tecnologia dessas, o pessoal vai querer sair daqui voando. Literalmente. Sim, porque na verdade, a prisão é na terceira dimensão. Essa é a prisão real. Exatamente. Porque a máquina em si, que faz essa passagem pela linha do tempo, ela cruza todas as dimensões. Todas. E quantas dimensões existem entre nós dois agora? Infinitas. Infinitas. Não dá para... Porque a distância que eu estou de ti pode ser em segundos, em minutos, em hora, em anos. Não tem como mensurar. São muitas. Então esse vazio, na verdade, ele é todo preenchido. É todo preenchido. Pelo seguinte, que eu ia explicar. Existe uma... Eu estou conversando com Hariza Ar, um cidadão interplanetário que está sendo apresentado aqui na Rádio Caiçara, com informações fantásticas, extraordinárias. Acredite se quiser. Existe uma determinação de que o presídio seja só nesse nível, 300 mil km por segundo. É o presídio material dentro da matéria. Da matéria. Só que fora isso, nós temos mais 90% de realidade. Essa que vocês não veem. E esse tu vê no sonho? Não. Isso eu vivi. Não tu vê. Os seres humanos veem essa realidade no sonho. Toda vez que vocês dormem, vocês são retirados daqui. Exatamente. Acessamos... Porque é uma espécie assim de sair para tomar um banho de sol. Outra dimensão. Quer dizer que na questão, quando nós estamos acordados, na vigília... Estão presos. Nós estamos dentro desse... Não pode ultrapassar esse limite. Dos 300 quilômetros por hora, 300 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz. Exatamente. Que é o que nós alcançamos. Exatamente. Quando nós dormimos... Aí ultrapassa para 90 bilhões de quilômetros por segundo, que é o limite maior. Tá, então a gente pode ir a qualquer lugar e voltar e o corpo físico permanece aqui. Se a pessoa tem um controle... Não, conscientemente não, mas mesmo inconsciente inconscientemente vai para vários lugares. Tá, e quando está em estado alterado de consciência em função dos desdobramentos das drogas? É completamente perdida a viagem. Tu viaja, mas tu não sabe para onde tu vai. Espaço ali. Sim. E isso não pode mexer com as energias planetárias? Normalmente, existe até no kardecismo aquela frase que diz assim, igual atrai igual. Tá? Uhum. Então, se a pessoa é um drogado, ela vai ir para níveis de energia onde aquilo ali está puxando ela. Onde ela pode, inclusive, encontrar alguma coisa semelhante ao que se descreve no umbral. Exatamente. O umbral é muito pior do que a gente imagina. Eu já estive lá e para sair de lá eu tive que sair mantrificando. Ele prende a pessoa lá dentro. E é uma coisa bem psicodélica, é uma coisa bem terrível. Então, quando um drogado está inalterado, a consciência dele, ele vai para esses lados assim. Tá, e se nós estamos num ambiente extremamente negativo, com alta dose de raiva, bebida, droga... pois é. Aí o que é que tu atrai? O que fica... O que se aproxima daquele espaço ali? Exato. Eu tenho assim, para dar um exemplo claro, visível, é o assassinato da menininha Isabela. Ali existe 10 alfa cinzentos na sala daquela família. Os alfa cinzentos foram que buscaram o sangue da menina. Foram eles que mataram ela. E veja, quando o Hariza Ar conta e vai falar sobre essas histórias aqui para nós, dentro dessa proposta de incrível, extraordinário, fantástico, acredite se quiser, nós não estamos tentando nem por um momento desqualificar a justiça terrena. As pessoas que são assediadas, elas atraem esses seres. Essa é a nossa responsabilidade. Exatamente. A partir daí que a responsabilidade continua sendo nossa. Exatamente. Então, porque há um limite de consciência que a pessoa pode perceber que aqueles pensamentos que estão surgindo dentro da cabeça dela não são dela. Porque a mantrificação que eu uso para sair dos planos inferiores,
É a mesma forma que os alfa-cinzentos usam para dominar a cabeça das pessoas. Mantrificação é o quê? Pois é, existe mantrificação tanto no plano negativo quanto no plano positivo. Então a mantrificação dos anjos, por exemplo, é chamar Deus de santo, santo, santo é teu nome sagrado. Entende? Então tu repete mantra. Isso, é um mantra, é por isso que é mantrificação. Tu fica mantrificando, só que é tão profunda a coisa que só aquilo ali é que te livra das energias mais pesadas. Orai e vigiai. Orai e vigiai, exatamente. Então a pessoa aqui, nesse presídio, as pessoas que não têm o controle mental, não praticam meditação, não tem nenhum controle mental, como no caso dos drogados, elas são presa fácil para os alfa-cinzentos. Os alfa-cinzentos são vampiros do plano espiritual. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Faz a o oração mantra protege. E observa teu pensamento. Exatamente. 10 horas agora, 10 horas, nós estamos na Rádio Caiçara, conversando com o Harizar, dentro de um espaço onde vem o fantástico, extraordinário, acredite, se quiser. A partir de hoje, né, nós estamos recebendo aqui o Harizar, que é um viajante do tempo, um cidadão do universo, como qualquer um de nós. Apenas ele tem uma consciência talvez um pouco mais clara do que muitos. E o tema é fantástico, extraordinário. Acredite se quiser. Você vai assistir um filme como Matrix, você vai assistir um filme como tantos outros, não é? E você vai sair dali dizendo, fulano tem que interna ele, tal, porque você não acredita, é um direito que você tem. Mas o filme está lá, está feito, e existem pessoas que gostam realmente de conversar sobre essa... Porque uma das coisas que eu fico triste, às vezes, de imaginar é que uma pessoa se aceite como apenas um animal racional, que precisa de um lugarzinho para dormir, precisa de uma comidinha para botar no estômago, precisa de um... Aí nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, morre e acha que isso aí é o suficiente, acabou. É óbvio que se nós temos se nós tivermos essa luz plantada em nós, é porque ela quer nos abrir para mais do que isso. Nós temos que expandir a consciência, né? E a expansão de consciência passa também pelo extraordinário, pelo fantástico, e acredite se quiser. O Harizar está aqui, é a primeira vez que ele participa do programa da Rádio Caiçara. Espero que a gente possa conversar muitas vezes, não é? Tudo isso depende da vontade de Deus. Mas, Pedro, nós já temos ouvintes? Tem um monte de participações aqui, Bia. Ótimo. O Luizão de Campo... Lembrando que ele não vai responder perguntas, gente, assim, pelo menos até nós temos mais um contato, alguma coisa assim, mas nada de pergunta, certo. Bateu, valeu, não. Certo. Tá? Eu vou lendo aqui então e aí tu me ajuda. Ó. Bia, quando a pessoa nasce, não lembra da vida passada, como ele pode lembrar? Pergunta o Luizão de Campo Bom. Tem mais um aqui que diz, após 3 concentrações, tive... Como seria? A pessoa pode lembrar através de quê? De meditação, de concentração? Não. Aí eu teria que explicar a estrutura do ser humano, tá? Existe uma coisa chamada árvore da vida. E todos nós possuímos a árvore da vida. Por isso que no universo inteiro, a imagem da pessoa é hominídea. Pode modificar algumas coisas, mas no plano, digamos, de harmonia, ele tem que ser hominídeo. Tem que ter cabeça, tronco, membros. Tá? Mas a árvore da vida praticamente o filme Matrix chegou perto. Não mostrou, mas chegou perto. É aquilo ali. Seria a Cabala Sefirot? Não. Muitas pessoas confundem a Cabala com o que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui. Mas não é a Cabala. A árvore da vida é uma máquina estruturada para a vida. Ela é muito mais sofisticada do que os computadores. E ela realmente está implantada em nós o tempo todo. Então, para a gente lembrar do passado... Não, é uma máquina. É mais do que o DNA. É muito mais. Ninguém tem acesso, nem os alfa-cinzentos têm acesso. Eles podem mexer na programação, mas não podem mexer na máquina. É proibido mexer na máquina. Porque aí tu está mexendo na vida da pessoa. Entende? Por isso que é proibido matar. Compreende? Então, mas existe a matança, existe a morte, porque o plano negativo não tem lei. Então tu tem essa máquina da vida, e se tu quer acessar as vidas anteriores... Tu entra em contato com o registro acástico.
E a partir do registro acástico tu conhece todas as encarnações. Sim, mas para ti parece tão simples, para nós é uma coisa meio complicada. Esse registro acástico é o quê? Ele registra toda a presença humana em qualquer lugar que vá, em todo o universo. E tem ali toda a minha história pessoal. Né? Toda, de todas as encarnações. Cada uma das minhas individual. Exatamente. Eu, espírito eterno. Exatamente. Tá. Mas a questão toda é saber, a pessoa comum, a pessoa como eu. Através da meditação tu pode ir desenvolvendo uma sensibilidade para que essa máquina possa acessar. Tá certo, mas isso é importante ou nós não temos a obrigação de saber, porque nós temos que cumprir uma missão nessa encarnação? Não é obrigado. Isso aí quem tem a sensibilidade e consegue acessar, ótimo. Quem não tem, fica com a vida presente, entende? E tenta fazer ela o melhor possível. Não há necessidade de procurar. Existe, por exemplo, a regressão de memória, essas coisas assim. Isso são acessos. Mas chega num ponto em que a pessoa diz assim, eu sofri um acidente de avião lá em 1400. Mas não tinha avião lá. O avião estava lá no planeta sede. Então ele acessou uma encarnação daquele planeta. E ele confundiu com o ano de 1400 aqui na Terra. Entende? Mas lá, de 1400 para trás, já tinha avião, já tinha tudo. Porque todos nós tivemos essas passagens. Exatamente. Esse é um registro, é uma memória que fica gravada, guardada para qualquer um acessar. Ela não tem bloqueio, entende? É que nós, quando viemos para cá, nós fomos bloqueados. Houve bloqueio. Porque houve um acidente nas nossas vidas. Houve, assim, a origem de toda a raça humana. Nós quebramos alguma regra. Quebramos uma regra, exatamente. Vamos resumir assim. Isso, está escrito inclusive na Bíblia, isso. A Torre de Babel mostra exatamente essa quebra no início. Dessa regra. Porque assim, você fala o seguinte, nós temos três níveis nesse planeta. Onde é que está aqui? Prisão. É a prisão, como é que chama o lugar onde a pessoa doente? Sanatório e uma escola. E escola. Exatamente. Então, dependendo das tuas condições aqui, tu vai ter acesso maior ou menor. Exatamente. E muitas vezes as pessoas criminosas, bandidos, assassinos, eles têm mais acesso que uma pessoa comum. Porque eles estão com uma sensibilidade muito alta. Muito alta. Só que muitas vezes eles são usados, né, pelos alfa cinzento, por outros alienígenas para fazer o mal. E eles estão por aqui. Então. Pedro. Bia, tem recados aqui, participações. O ouvinte, a Anelia, disse que após 3 concentrações ela teve contato visual com 2 naves. Eu disse, é possível que o senhor explique? Sim, é perfeitamente possível. É plausível essas coisas. A pessoa se concentra, ela pode, sem querer, ela pode acessar o campo visual na árvore da vida e aí ela consegue ver as naves. Ela sintoniza as naves. O ouvinte José pergunta se o assunto seria parecido com o filme Matrix. Exatamente. Esse é um filme muito interessante. Porque ele mostra exatamente não tão exato, mas artisticamente ele está mostrando uma realidade da árvore da vida do ser humano. Porque assim que o Keanu Reeves desceu daquela máquina ali, ele mostrou vários pontos na coluna. Só que nós não temos esses pontos na coluna. Nós temos um ponto aqui, um ponto atrás da cabeça e um ponto em cima da cabeça. Esses são os pontos de contato para o computador central. O Matrix simboliza, então, os arquivos acásticos. Seria isso? Toda aquela máquina? Toda a parafernália. É uma coisa muito maior. Mas é semelhante. Tem a ver. Tem muito a ver. Tá. Quanto à Terceira Guerra Mundial, e termos dinheiro e não ter o que comprar, isso está no Apocalipse, diz o ouvinte, que está na Bíblia. Sim, isso vai aos pouquinhos, inclusive esses problemas com a economia americana, isso aí aos pouquinhos vai degringolando no planeta. O Marquês do Centro, ele pergunta se dá para visitar a época de Jesus, se quiserem. Pois é. Pois é, nós temos inclusive, tem um livro, que é uma série, né, que foi escrita, eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele fez uma viagem até o tempo de Jesus e viu todos os dados. Isso. Eu li esse livro. Diz que foi com permissão, inclusive, do Vaticano. Como é Operação Cavalo de Troia. Isso. Operação Cavalo de Troia. É uma história fantástica, provável. Porque é dentro desse aspecto que eu estou aqui trazendo para a nossa audiência na Rádio Caiçara. É o fantástico, extraordinário, acredite se quiser. E isso é uma escolha absolutamente interna da pessoa, acreditar se quiser, porque crença, ela não tem explicação.
É por isso que é fé, é crença, não tem explicação. Aí as pessoas geralmente, porque nós estamos no mundo da terceira dimensão, nós queremos concretude, a gente quer provas. Exato. O que os olhos não veem não é verdadeiro. Né? O que eu não posso sentir, tocar, provar, experimentar, cheirar, não existe. Né? Então, são coisas assim bem extraordinárias. Por isso que o Hariza Ares está aqui conosco, porque nós queremos avançar um pouco na nossa proposta aqui e ir um pouco além, e ele vai nos auxiliar nos próximos encontros, e hoje ainda, por mais algum tempo, nos auxiliar a dar um passo além da nossa dimensão aí, da terceira dimensão. Acredite se quiser. A ouvinte Rê manda beijos e pergunta se tu usas a tua experiência de vida atual e de que forma. Rê, pergunta. Experiência de vida atual? Eu estou começando uma missão. É uma missão de esclarecimento. Isso aí vai aumentar cada vez mais e eu vou poder esclarecer mais ainda sobre esses assuntos. Aqui a ouvinte Lívia diz, explique melhor como posso fazer para voltar para o século XVIII. Adorei, diz a Lívia. Aí teria que ter a máquina. Não, mas é que ela entendeu que é dobrar uma esquina e ir para o século XVIII. Sim, não, mas aí são efeitos eletromagnéticos no próprio planeta. Existiu, por exemplo, um soldado na Idade Média, se não me engano, lá nas Filipinas, um soldado espanhol, se não me engano, e ele foi transferido de lá das Filipinas para o México, em questão de segundos. Uhum. Ele apareceu no México completamente zonzo, perdido, sem saber onde que estava. Sim, existem casos contados aí de batalhões inteiros do exército que simplesmente em algum momento eles estavam subindo uma estrada, subindo uma montanha e desapareceram. Porque eles entraram num desses portais que a gente está... Exatamente. Isso é comum no planeta. Isso é comum. Lá em São Paulo, por exemplo, existe uma área onde existe um campo tão forte que a água, em vez de descer, cair, ela sobe. Ela não desce, ela sobe. Bolinhas, o sujeito colocou uma rampa quase reta e ele coloca uma bolinha e a bolinha anda sozinha, assim, para cima, não para baixo. Mas esse pode ser o efeito eletromagnético. Exatamente. Esse é um dos efeitos que mostra que todos os outros efeitos acontecem. Porque uma coisa interessante de se falar, eu acho que o Harizar pode até me ajudar um pouquinho nisso, mais até, porque assim, ó, nós podemos olhar essa nossa terceira dimensão e ver assim a proporção. Nós podemos passar 30 dias sem nos alimentar. Eu estou exagerando um pouquinho. 30 dias sem comer nada sólido. Não podemos passar mais do que 3 dias sem tomar água. Não podemos passar mais do que 3 minutos sem respiração, sem o ar, sem o oxigênio. E não passamos mais do que 3 segundos sem magnetismo. Para ver como o nosso organismo ele vai se sutilizando e quanto mais sutil, mais frágil ele é. Exatamente. Exatamente. É porque assim, ó, explicando também outra situação que nós aprendemos, a realidade que nós estamos vivendo aqui, ela é virtual. Ela não existe. Não existe parede, não existe computador, não existe mesa, não existe nós aqui. Uhum. Entende? Existe a consciência que está presente aqui. E dentro dessa consciência é construída a realidade. Por isso que a árvore da vida acessa coisas mais sólidas. Mas na aparência só. Que é tudo virtual. É tudo virtual. O observador é que é o nosso, é a consciência. a nossa consciência. É a consciência. E o observado é o que nós construímos. O que nós construímos, exatamente. É uma das tarefas do ser humano, é atingir a consciência máxima chamada Deus. Então nós estamos aqui aprendendo a evoluir. Então todo aquele que denigre a sua vida, destrói a sua vida ou a vida de outro, ele está fazendo uma falta grave contra si mesmo. Contra a própria consciência. O ouvinte aqui pergunta, em quanto tempo irá acontecer a transformação na Terra e Deus onde está? Pergunta. Deus está dentro de cada um. Não procura Deus fora das pessoas, que não existe. Deus está dentro de cada uma das pessoas através da árvore da vida. O sangue humano que os alfa-cinzento buscam, que eles são vampiros, é justamente para eles se manterem vivos. Porque eles não têm um controle com o divino. Eles não têm. Se faltar, isso é uma raça que surgiu a partir dessas viagens temporais de outras civilizações. Então, se eu viajo, por exemplo, lá para o tempo da Cleópatra,
e faço um filho na Cleópatra, tá? Aquela criança ela vai nascer com uma deficiência de energia. A minha energia é mais 1, a de Cleópatra é menos 1. Se ela ganhar um filho, ela vai ganhar um filho mais ou menos 1. Então ela vai nascer com uma criança deformada. E os espíritos consideram esses alfa-cinzento como deformados por causa disso. Então eles perseguem a raça humana porque eles se acham donos da raça humana. Porque são filhos, são herdeiros da raça humana. Então, assim, ó, se nós tivermos, por exemplo, um estado de absoluta dor e tragédia e guerra e sangue, nesse eles instante, aproveitam, eles estão ali. Exatamente, eles são vampiros. É um restaurante para eles. É um banquete. É um banquete. Quanto mais sangue para eles, melhor. Porque assim, ó, o sangue humano ele tem uma característica que os chineses chamam de energia qi. Essa energia aqui é a única, no sangue dos seres vivos, é a única energia que polariza o ambiente. Então, onde pingar uma gota de sangue, a gente vai saber que ali pingou sangue. Entende? Por mais que se limpe, o luminol da polícia acaba localizando. Então, essa energia aqui é que tem a ligação com a árvore da vida e com Deus. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede de Deus. Então a única ligação que nós temos com Deus é muito mais frágil do que o ar ou com o magnetismo. É a energia aqui. Se essa energia estragar, a pessoa tem septicemia e morre. Seguindo aqui, Bia, o ouvinte diz que nem se trata de duvidar, apenas gostaria de saber como o senhor chegou a essas conclusões. É o Silva que manda o recado. É o acesso ao registro cástico. Tem mais participações aqui. O ouvinte diz que não entendeu por que explodiram o teu planeta. Tem pessoas que conhecem as outras encarnações em outros planetas como tu? Eu posso ter habitado o teu planeta? Muito. A maioria dos humanos aqui na Terra já habitou aquele planeta. E foi explodido por causa da contaminação. O transenergético, ele estabiliza a clonagem. Hoje, se fizerem na Terra uma clonagem, o clone vai nascer velho. Ele vai nascer com todas as doenças da velhice. Se usar o transenergético, aquele clone vai nascer jovem. E aí vai estabilizar. Então, se eu fizer um transplante de fígado e usar o transenergético, eu não vou precisar usar nenhum produto para manter aquele fígado no meu corpo. Eu vou polarizar o meu corpo e eu vou estabilizar e não preciso mais usar mais nenhum produto. E o fígado fica lá dentro tranquilo. Entende? Então é uma questão assim, houve esse processo para a medicina, houve para estruturar a sociedade, mas de repente a coisa degringolou. Tu bota lá a perna de avestruz, tu bota a guerra do peixe, conforme o dom que recebeu, tomando um vulto muito grave, como bom despenseiros na terra, da multiforme afrescos lá no Iraque, em Bagdá, uma das portas lá mostrava um glifo. O glifo é um ser alado, mas é um gato, um felino, uma coisa assim. Então há uma mistura dessas. Houve uma mistura. Isso em que época? Há mais de 12 mil anos atrás. Em Atlântida? Não, fora da Terra. Fora da Terra? Lá no planeta 7. A pergunta foi por que explodiram o planeta. Por que explodiu? Exato. É porque isso aí tomou um vulto tão grande, tão grave, que as pessoas se matavam nas ruas, né? Um bicho comia um ser humano, um ser humano comia outro, sabe? Houve uma matança muito grande. Uma degeneração de toda a sociedade, exatamente. E aí houve a guerra, por causa do transenergético, que é um perigo que pode ocorrer aqui na Terra. Porque eles estão brincando com clonagem aqui também. Exatamente. E já faz tempo. Então, há até quem suponha que já existam clones humanos. Eu sei que já existe. Mas eles envelhecem muito mais rápido do que... Os que estão sendo feitos nos laboratórios da Área 51, não. Não. Porque eles estão usando o transenergético. Então é possível que... Então já estão usando essa tecnologia. Estão usando. Um desses alienígenas que fazia, digamos assim, a doação de células para fazer as clonagens, estava no México e fugiu e foi assassinado por alguns mexicanos, uns jovens mexicanos lá. E apareceu uma reportagem, apareceu uma notícia grande, fotografaram o alienígena. Ele cedia as células para uma base subterrânea para poder fazer as clonagens. Eu tô adorando o tema, Beatriz. Que cultura te ouvir. Parabéns. Beijos da Eva de Montenegro, mandou o recado. Um abraço, Eva. Obrigada.
Aqui tem mais falando que o filme Matrix tem, na verdade, simbologia maçônica em absolutamente todas as cenas, para decidir exatamente o que se vai acessar nos registros acásticos. Só com muito treino e muita meditação dirigida. Beijos da Carol. Como passou rápido esse ano até agora, Voa, né? O tempo tá voando também, né? A sensação é justamente de passagem muito rápida do tempo. Por causa da presença de uma... Existe assim, o planeta Terra e o Sistema Solar, a galáxia num todo, como vai se mexendo, ela vai passando por ondas no universo. E nós estamos entrando numa depressão para depois subirmos. Então há uma aceleração para depois subir. É por isso que a gente tem a sensação de que o tempo está indo mais rápido. Isso tem a ver com aquela ideia de que nós estaríamos passando por um cinturão de fótons? Exatamente. O cinturão é justamente essa ondulação do universo. Do tempo. Do universo. Não, do universo, não é do tempo. Não. A questão de dobras temporais são esses tubos que existem de planeta para planeta dentro do Sistema Solar e fora do Sistema Solar. Existe de galáxia para galáxia, inclusive. A gente pode acessar até a galáxia de Andrômeda aqui perto. Há quanto tempo a gente já está nesse... Isso aí é lento. Apesar da velocidade da galáxia, 800 mil quilômetros por segundo, isso aí é lento. É uma passagem lenta. A Terra está a 40 mil quilômetros por hora. Seguindo aqui, o Pirelli diz até que ponto as nossas tecnologias têm a ver com a dos extraterrestres? Perguntou o ouvinte. Nós passamos todas elas para vocês. Sim. É porque foi um pulo muito grande, né? Exatamente. Em questão de um século. A gente está em 2011. Além daquelas naves que os Estados Unidos pegaram por aí, fizeram vários aparelhinhos, inclusive esses que vocês têm aí na frente. A maioria Pois mas se a gente, por exemplo, pega a lenda tanto do continente de Mu quanto da Atlântida, nós vamos ver que naquela época eles tinham uma tecnologia bem mais avançada do que a nossa. Por exemplo, em Atlântida se usava muito mais a tecnologia dos cristais do que o que se usa hoje. Não se tem nem um terço do conhecimento dos cristais que se tinha em Atlântida. Eu pretendia fazer em cima de algum hospital uma sala de recuperação com cristais. Eu conheço. Só com o cristal, né? Com cristais a partir da luz do sol. E quando a gente fala em cristal, a gente pode dizer que o cristal, a pedra de cristal, ela é uma água encapsulada? Cristalizado, vamos dizer assim. Uma água cristalizada. Cristalizada. Além do gelo, ela cristalizou. Mas ela foi aprisionada. Ela é assim, o cristal ele é um produto extremamente regular, que nem o quartzo que é utilizado para os relógios. Ele tem uma batida perfeita. É 1 é 2 é 2. E aí a maioria dos cristais, eles possuem regularidade. E essa regularidade pode bater com a árvore da vida do ser humano. Então a gente, por exemplo, houve um acidente aqui do outro lado do Guaíba, que é Barra do Ribeiro, com um oficial do exército aqui, nosso. E aí ele bateu numa nave e o ET veio até o pronto-socorro aqui curar os ossos que foram totalmente quebrados. Pois é, uma história fantástica. Ele utilizou uma máquina de vibração com cristais. Ele curou, ele selou os ossos e o cara, uma hora depois, estava querendo sair do hospital. Foi rápido. Pois é, então começou a chover aqui no Alto Teresópolis, não é? Está chovendo, tempo instável com chuvas em Porto Alegre, 10 horas com 26 minutos. Então, quer dizer que a presença de um cristal, seja ele qual for, em determinado lugar, ele pode influenciar naquele espaço. Pode, sozinho ele influencia. Melhor ainda se ele tiver um padrão vibratório melhor. Se ele for manipulado, melhor. Que nem o quartzo do relógio. E teria a ver, por exemplo, a colocação do cristal com a energia do Sol? Aí é mais pela cromoterapia. Porque aí a energia do Sol é tão forte que ele vibra o cristal e o cristal manda a luz exatamente para o padrão vibratório da pessoa. E seria por isso, e não sei se talvez o Harizar possa responder isso ou não, mas o sal grosso, ele é um cristal. Um cristal, e ele, por exemplo, por que muitas
lendas dizem que a gente para tirar mal olhado, para É porque o cristal do sal, ele não é estabilizado como os outros cristais. Ele tem uma onda de... Ele é diferente. Digamos assim que ele é um pé rapado. Pois é, mas ele não tem uma onda de luz? Não conheço. Como onda, não conheço. Eu conheço ele como um cristal vagabundo. Tá? E por ele ser assim, ele é capaz de absorver como uma esponja toda a energia negativa. Então, realmente, manter uma vasilha com sal grosso... É muito importante. Eu já fiz uso do sal grosso e do carvão. E é incrível o que eles fazem. Eles fazem uma limpeza, assim, geral nas coisas negativas. Geral. Pedro. A Júlia diz que sonha com lugares que não conheceu, como se estivesse lá. O que significa isso, Júlia? Provavelmente foi habitante da sede. Provavelmente já teve acesso, em algum lugar, né? Teve acesso. A Marlise, ela conta que tem um filho que é esquizofrênico, ele age normalmente a maior parte do tempo, mas de uma hora para outra ele sai da realidade. Será que tem alguma influência dos alfa cinzentos? Não dos alfa cinzentos, mas a própria máquina dele está pulando de nível para nível. O esquizofrênico tem esse problema. Ele pode escapar da dimensão em que ele está e fugir para outro lado. Eu já tive uma pessoa, a ex-esposa, ela conseguia sair, ela estava parada assim, de repente ela apagava completamente. E, eu tive lá no Rio de Janeiro agora. Imagina. Então ela conseguia... Uma fantasia... Ela conseguia, ela desdobrava rapidamente. Mas em nível nosso, conhecimento nosso, tecnologia nossa, de acesso à informação psiquiátrica e psicológica, ela estava viajando. Fugindo. Naquele instante. Era coisa rápida, mas ela conseguia fugir. A Laureci disse: Deus está dentro de nós, por que existe tanta maldade? Pergunta ela. Porque nós não decidimos, né? Jesus disse na Bíblia, lá está escrito, raça de víboras, não são nem quentes nem frios, são mornos. Acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Então nós temos que tomar uma decisão. Conforme a decisão, nós podemos ir para baixo ou para cima, depende de nós. E por que tem que se usar essa terminologia para baixo ou para cima? Porque o mundo dos mortos fica abaixo do solo. Qual solo? O que nós pisamos. Mas isso não é apenas uma fantasia, né? É uma realidade. É uma realidade. São dimensões, tá? Então a dimensão, ela declina para baixo, para o centro do planeta. Ela vai declinando para o centro do planeta. É como as camadas geológicas do planeta. Ela vai declinando para baixo. E as mais sutis vão para cima. E tu pode receber de cima uma chuva prateada, que aí é a presença dos espíritos de luz. Mas ela vem de cima. Que aí tem uma hierarquia. Exatamente. A harmonia do universo é perfeita. Ela não escapa disso aí. Tu não pode colocar o inferno para cima e o céu para baixo. Eles estão aqui, eles estão entre nós. O Harizar é um cidadão das galáxias, como qualquer um de nós. Ele apenas tem uma consciência mais clara do que isso, segundo as suas afirmações. Estamos aqui recepcionando esse cidadão das galáxias na Rádio Caiçara, dentro de um quadro fantástico, extraordinário, acredite se quiser. Já falamos sobre tantos assuntos e tantos outros ainda vão ser abordados dentro dessa nossa proposta. Na semana que vem ele deve voltar aqui no nosso programa. 10h32, temperatura de 10 graus na média aqui na Rádio Caiçara. Pedro? Clarice, ela diz: tenho certeza que já vi um OVNI, mas como posso fazer para me comunicar novamente? Um grande abraço. Basta chamar o espaço exterior. Se concentrar e fazer o pedido. Eles estão ouvindo o tempo todo. Mas não é uma invasão de privacidade, isso não é É um presídio. Então eles têm um controle sobre nós. Eles estão o tempo todo, eles não interferem na nossa estrutura social. Eles colocam pessoas aqui, como eu, encarnados, para que isso dê uma aceleração ao conhecimento humano. Mas eles não podem interferir diretamente. Eles não podem salvar uma pessoa de um acidente. Sim, mas existe uma coisa chamada ética cósmica também, não existe? Existe. E aí não existe, isso não seria uma invasão de privacidade, ficar sendo observado o tempo todo?
Se deixar a raça humana sozinha, o que ela faz? Mas não existem momentos em que é permitido que você fique na sua solidão, na sua intimidade? Sim, exatamente. Existem momentos em que a pessoa está tão harmonizada, tão positivada, que aí eles não precisam se aproximar da pessoa. A pessoa fica numa boa. E essa harmonização, ela é externa ou ela é interna? Porque tem pessoas, por exemplo, que moram numa casa extremamente organizada, tudo perfeito, e etc. Tudo combina, tudo maravilhoso. Mas é isso? Não, a harmonização é espiritual, totalmente espiritual. Se a pessoa tem o lado espiritual dela harmonizado, as energias todas são harmonizadas. Então ela vai projetar no ambiente aquela harmonização. E a pessoa que é desorganizada, é um monstro, ela vai transformar o ambiente numa monstruosidade. Pedro. E o ouvinte diz, gostaria de saber se o sal grosso tem que ficar num pote aberto e se troca de tempos em tempos, como é que funciona isso? Exatamente. Ela pode ficar aberto porque é para receber a energia. Se fechar o pote, ela tranca. É como se tu guardasse num cofre um pouquinho de dinheiro. O Clau... Não funciona. Clau pergunta se as curas espirituais são feitas por o que chamamos de extraterrestres. Clau manda o recado. Pois é, aí depende da classificação que a pessoa quiser dar, entende? É porque muitos deles fazem curas fantásticas. Fantásticas. Eles entram num hospital, eles colocam um microchip na pessoa e cura o câncer, cura qualquer coisa. Agora tem os espíritos também. Eles entram também nos hospitais, eles tratam a pessoa, inclusive numa internação do Chico Xavier, os repórteres do lado de fora, eles focaram as janelas do prédio, do hospital, e apareceu um raio de luz que entrou exatamente. Naquele momento entrava a mãe de Chico Xavier no quarto dele. E tu vê, não era uma pessoa com cabeça, braço, tronco, era um raio de luz. E numa linha totalmente reta. Como esses tubos que existem de planeta para planeta, eles fizeram do plano espiritual diretamente para o hospital. Existe essa possibilidade. Que o ouvinte pergunta se tu sabe como foram feitas as pirâmides e qual o mistério dos triângulos das Bermudas. Sei. Sei até como foi construída a pirâmide. Os arquitetos, os engenheiros, eles estão completamente por fora. A pirâmide foi construída com a coisa mais óbvia naquela área. Areia. Foi assim que eles empilharam todas aquelas pedras lá. Areia e água. O Nilo estava bem ali do ladinho. As pedras estavam lá na pedreira do outro lado do Nilo. Eles arrastaram as pedras de lá para a área da pirâmide e simplesmente levantaram com sacos de areia. Puxavam de um lado e o saco de areia descia do outro. E eles foram empilhando as pedras. Coisa bem simples. Mas eles foram empilhando as pedras, eles, seres humanos como eu e Sim, Pedro? sim. Não, havia... Aí que está, a cultura egípcia, ela tem a presença de alienígenas. E esses aqui já foram vistos por lá, os alfa-cinzentos. Tá? Mas eles não administraram. Eles serviram aos administradores fora da Terra. Então ele tinha um faraó, tá? Ele tinha inclusive filhas, e as filhas tinham cabeça comprida. E todo mundo confundiu com hidrocefalia. Mas não é, são venusianos. E os venusianos estavam dominando o alfa-cinzento. E esse alfa-cinzento, ele morreu, eles enterraram dentro de uma sepultura de uma pedra especial, bonita, de mármore, tem um nome especial que eu não lembro agora no momento. E essa sepultura ficou trancada durante muitos anos. E aí um britânico chegou lá e disse, não, porque eu consegui, porque nós vamos abrir pela primeira vez. Quando eles abriram, só tinha uma massa de piche dentro que eles usam este processo. A árvore da vida permite isso. Só que como eles não têm, eles precisam utilizar ossos de cachorro, ossos de gado, ossos de ovelha e piche. Aí eles fazem essa massa física. Então ele trabalhou lá no Egito, morreu e foi enterrado numa sepultura lindíssima, dentro de uma caverna. Aí quando os britânicos foram lá abrir, só tinha uma massa escura lá dentro, não tinha ser nenhum. Em cima tinha até uma roda de flores, assim, uma corbelha de flores. É. Mas o faraó e as filhas
deles são venusianos, eles não são daqui da Terra. Eles comandaram o Egito. E aqui, se o Pedro acessar o Museu de Lima, no Peru, ele vai encontrar 2 cabeças de venusianos com um crânio comprido. Elas foram praticamente reveladas há pouco tempo por notícia, por alguma coisa assim, mas estavam lá há anos. E é 2 cabeças de venusianos, um homem e uma mulher. E aqueles Nefilins que aparecem na Bíblia, que seriam os gigantes? Atualmente o povo de Marte, ele sofreu uma mutação muito grande devido às radiações, às bombas, mísseis, essas coisas. Então eles se esconderam dentro do planeta Marte, mas não assim, chegar lá, cavar e vai encontrar os marcianos. É numa outra dimensão que eles estão embutidos lá, tá? Como ocorre aqui na Terra Oca. Só que nós aqui na Terra Oca, nós podemos atravessar com o corpo. Dá pra gente atravessar com o corpo. Lá em Minas Gerais existe um buraco, se tu descer por ali, tu chega lá embaixo. Tá? E na Serra do Roncador? Não, em Minas Gerais. É uma área de Minas Gerais ali que eu não sei localizar. Tá? Mas existe uma pedra que tem um buraco em cima da pedra. Eles colocaram inclusive um cachorro amarrado numa cordinha, com fivelas e tudo mais. Chegou lá embaixo, a pessoa tirou, desamarrou a fivela e mandou a corda de volta. Os caras ficaram admirados. Como é que o cachorro conseguiu sair? Podia ter uma pessoa lá embaixo para abrir a fivela. E eles estavam lá embaixo. Alguns são índios, outros não. Outros são alienígenas mesmo, de outras dimensões. E nesse ponto, o povo de Marte, eles se esconderam. E eles não têm a estatura que eles tinham antes. Degeneraram? Não degeneraram, eles aumentaram de tamanho. Hoje eles estão com mais de 7 metros de altura. Credo, não quero ver então. Porque lá não tem muita gravidade, não tem muita. Então eles foram aumentando o tamanho dele conforme a geração que eles foram tendo. Eles foram aumentando. Eles têm pelos como se fossem lobos, tá? Mas não são malignos. Eles não tem nada de malignos. Eles são apenas a orelha é como se fosse de um lobo. O rosto é semelhante a um ser humano normal, mas eles têm pelos pelo corpo e eles utilizam uma esfera de comunicação. Muitas vezes eles aparecem aqui na Terra. Teve um caminhoneiro lá em São Paulo que ele estava viajando pela estrada e caminhava do lado dele um sujeito assim, com uma esfera na mão. Quer dizer, eles chegaram ali para mostrar que eles estavam presentes. Nós temos 10 horas e 40 minutos e por que tu resolveu nos procurar? Parte da minha tarefa, divulgar o conhecimento. 10h40, hora Caiçara, Pedro. Que o ouvinte conta que conhece um centro espírita aqui na capital, que as pessoas são tratadas por um doutor, ela dá o nome do doutor, mas eu vou preservar, que diz que ele é alienígena, ela foi curada da tendinite por ele. Exatamente. Eles atuam em vários locais. A tendência desse povo mais positivo é a cura. Por isso que Jesus foi doutrinado lá nos essênios terapêuticos para fazer cura. Ele não veio para fazer mais nada aqui, a não ser ensinar filosofia, essas coisas. Mas ele veio para fazer cura também. Porque nós somos doentes. Exatamente. A nossa árvore da vida está adoecida. E ela precisa ser estabilizada de novo. Nós podemos estabilizar pelas nossas atitudes. Esse é o maior mérito que nós temos. Mas eles podem interferir quando eles querem. Aquilo que você falou de fazer a escolha. Exatamente. Dependendo da nossa escolha, essa árvore da vida vai, ao longo do tempo, dos ensinamentos, do conhecimento, do estudo, que a gente passa do lado do crime para a escola. A gente vai aprendendo e vai evoluindo. Porque, na verdade, assim, o Harizar, ele está aqui conosco pela primeira vez na Rádio Caiçara. A gente espera que possamos nos encontrar outras vezes. Mas o objetivo é a gente expandir a nossa consciência dentro do espetáculo, né, da vida, acredite se quiser, porque, por exemplo, se você agora olhar em volta, aonde quer que você esteja, você vai me dizer que existe um vazio onde você está, e não é verdade. Existem bilhões de ácaros, existem ondas de rádio, TV, passando por aí onde você está, imagens de TV estão passando por aí, por dentro da sua casa, você não está vendo. Então a gente não vê muita coisa, e, no entanto, a gente sabe que elas existem. Isso que eu estou falando agora, as pessoas sabem que existem, né? Aí em cima da sua mesa, pode ser que num cantinho qualquer tenha uma colônia de fungos, só que você não está vendo também.
uma colônia de bactérias, você também não está vendo. Bem ao lado aí, onde você vai botar a mão, pode ter um vírus, você também não está vendo. Então a gente tem uma ideia muito fechada sobre a ideia do que existe a mais do que aquilo que a gente vê, toca, pega, sente, cheira. E essa é a ideia, de nós trazermos um pouco a mais dentro dessa grande possibilidade de múltiplas existências, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E aí tá aí o Hariza Ar pela primeira vez aqui no programa, como nós tínhamos combinado, não é, Pedro? Agora, uma curiosidade minha, há alguma maneira de tu reconhecer um extraterrestre assim, de carne e osso, tu digo, por já ter um conhecimento... Em carne e osso, Em carne e osso. encarnado aqui na Terra, depende muito, se ele quiser ser reconhecido. Se for um alfa cinzento, pode ter a minha característica, assim? Pode, Está pode. disfarçado? Esses aqui tinham características humanas aqui na E os Terra. reptilianos Também, também? também. O que tem maior número, reptiliano ou alfa cinzento? Aí é complicado, porque são uma base de 3 a 4 raças que perseguem a raça humana. Tá? 3 a 4 raças que perseguem a raça humana. Já vem de longe isso, desde o planeta Capela, antes do planeta Capela, eles vêm perseguindo a raça humana. Tá? Por causa dessas viagens temporais e das gravidezes que foram feitas nesse processo. Uhum. Então eles surgiram e a partir daí eles vêm perseguindo a raça humana, dizendo que o planeta é deles, que a área é deles. Uhum. Então eles podem realmente fingir. Tanto que a questão assim, ó, dos espíritos mais tipo Exu, Pombagira, essas coisas, eles têm uma ligação direta com essas raças. Tá? Então muitas vezes eles são usados para fazer o mal. Mas é como um instrumento. Como um instrumento. Todos eles são como instrumento. Tá? Depende da Tu vontade. havia falado uma vez aqui no programa sobre a evolução desses espíritos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Por que fazem matança? A matança é justamente para tentar aliviar esse vampirismo que eles têm. Uhum. Por isso que eles não evoluem, eles não vão evoluir. Não Eles não podem. têm como evoluir. A necessidade deles é o sangue. Eles precisam do sangue. Então eles vão continuar Quer matando. dizer que o sagrado mesmo que nós temos, visível, a olho nu, é o sangue. O sangue é a coisa mais sagrada que nós temos no corpo. Porque quando uma pessoa morre, aí é muito curioso isso, mas depois que a pessoa morre, imediatamente ela fica, parece exangue, né? Ela fica como se estivesse totalmente sem sangue nenhum. É que a Verde. tendência, exatamente, a tendência do sangue é se fechar. Ele encolhe. Por quê? Porque ele vai perdendo a energia aqui. Então, quando ele vai perdendo a energia aqui, ele vai tentando encolher. Até que ele desaparece. E uma outra pergunta só pro... Existe como uma pessoa ser e depois descobrir que é, ou a pessoa que é de outro planeta sabe que é sempre... A árvore da vida, ela tem um grau de consciência limitado. Então, o que vai acontecer agora com a passagem do Hercólobos aqui na Terra vai ser isso. As pessoas não sabem quem são, tá? Então, quando esse planeta passar por aqui, ele vai ativar a árvore da vida das pessoas. Então, quem é alienígena vai se perceber alienígena. Quem não é, não vai ter a menor noção. Quem não é o quê? É da Terra mesmo. É terráqueo. Foi criado aqui. E aí, então, esse Hercólobos vai levar muita gente com ele. Muitos Vai espíritos. haver um puxão realmente. Um puxão muito grande. Praticamente 2/3 da raça humana vai desaparecer. Ele seria como uma espécie de aspirador cósmico. Uma espécie de imã, né? Uhum. Ele vai atrair as pessoas. As pessoas E ou as pessoas. As pessoas. Ele vai atrair aquilo que é ruim no planeta. Ele vai puxar, porque o Hercólobos é um planeta prisão também. Só que é uma prisão pior do que a nossa. Porque lá já existem várias outras raças também. Quando as pessoas forem para lá, elas vão se encontrar com essas outras raças. E aí vai ser um terror. Vai ser um terror. A coisa lá é... Mas não seria mais ou menos o que aconteceu em nível da chegada, por exemplo, dos homens, dos seres de Capela na Terra há alguns milhares de anos? Só que eles vieram com uma boa vontade, né? Eles vieram fazer uma colônia, eles vieram construir uma colônia. E aí, como a colônia degenerou, eles se transformaram a Terra num planeta prisão. Pedro. Tem mais participações aqui, ó. Como ele explica a relação dos animais com a gente que se comunicam?
Pergunta o Carlos de Canoas. As pessoas que se comunicam com os animais. Seria isso? Eu acredito que... Não está bem explicada a pergunta. Como é que é? Deixa eu achar aqui. Como... Peraí que agora eu perdi, são tantas aqui que foi. Mas como explica, seria o contato que tem de entender o animal. Seria exatamente, é uma sintonia. É uma sintonia. Eu já fiz isso com gatos e cachorros. Que sabem perfeitamente quem nós somos, né? E veem coisas que nós não vemos. Exatamente. Até projeções mentais, como eu fiz com um gato. Eu estava na casa e na frente da minha casa, do outro lado da rua, tinha um gatinho sentado na soleira da porta da casa da vizinha. E eu projetei um cachorro. Como gato e cachorro, não, teoricamente, né, ele ficou com medo e saiu do lugar. Uma pergunta, se nós estamos num ambiente que nós percebemos que que começa a haver muita briga, a pessoa está começando a se irritar, estamos vendo que ali o bicho vai pegar, e daqui a pouco tem uma arma, daqui a pouco pode até acontecer uma tragédia. Nós temos capacidade, condições de emocionalmente ou espiritualmente harmonizar? Temos. Eu já fiz isso também. Dentro de um ônibus. O sujeito ali na saída da Cavalhada, com a Eduardo Prado, perto do Sensação, ele brigou com o motorista, ele estava assim, mas furioso, porque ele passou da parada. E ele ficou furioso com o motorista e a coisa ali ia degringolar em vias de fato. Uhum. Eu simplesmente rezei o Pai Nosso e baixei uma luz branca em cima dos dois, em cima de todos os passageiros do ônibus, para acalmar todos os outros. Acabou a briga. O Pai Nosso, projetado com uma luz branca descendo da cabeça para os pés, harmoniza o ambiente. O Pai Nosso, quer dizer que o Pai Nosso uma grande mantra. É um mantra. Mais poderoso de todos. Não tão poderoso, mas ele aqui no nosso plano ele harmoniza bastante se a pessoa souber usar. Porque ele tem várias passagens, várias partes que correspondem aos chakras do corpo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí vai por diante. Uhum. Então, se a gente puxar isso com uma luz descendo pela cabeça das pessoas, a gente harmoniza o ambiente. É uma das formas como a gente tem para se proteger da presença dos alfa cinzentos. Tu ocupa a tua mente com o positivo, com a visualização, com a oração, com o vigiai. E aí o ambiente se harmoniza. Aqui o Kojanik, ele manda parabéns pelo programa, adoro vocês. Também o Gilberto parabeniza, diz Bia. Tens a gravação? Ele quer o material, diz ele. Nós vamos, vocês, quem quiser pode acessar no blog, eles estão aqui. .blogspot.com. Acredito que depois do programa aqui eu já vou colocar para download e para audição. Bia, nós temos algo muito maior, que é o amor e a fé e a esperança. E isso nenhum alien nos tira. Sandra. Correto. A harmonização do sentimento mais puro de amor, de piedade e de perdão é a coisa mais poderosa que existe. Nenhum alien desses negativos consegue chegar perto de uma pessoa que está harmonizada. Com o amor, né? Com o amor. Que é o antídoto. É o único antídoto que a raça humana pode usar contra o ódio é o amor. Era o que o Jesus usava, né? Então ele tinha virtude, ele tinha uma energia tão poderosa que ele curava as pessoas só no toque. A pessoa tocar nas vestes dele já se curava. Tem até a passagem daquela mulher que acreditava tanto que tocou e Jesus, ninguém estava vendo. Exatamente. E ela tocou e daqui a pouco ele disse, ele sentiu. Quem é que tocou em mim? Quem é que pegou energia? E aí perguntou para os seus discípulos quem é que tocou em mim, e ninguém sabia, ninguém tinha visto. Mas ela sabia e ela se acusou, né? Ela estava de joelhos e tocou no vestido dele. E ela se acusou e disse, eu toquei, mas ele tinha sentido por quê? Porque a energia, ela é sutil, mas ela se movimenta. Ela se movimenta. Para quem tem e sabe que tem e que pode utilizar ela, ele sente direitinho a movimentação da energia. Ele é capaz de sentir, com essa sensibilidade de Jesus, ele é capaz de sentir uma pessoa morrendo lá na Austrália. Que é o caso do sentimento que a mãe tem com o filho. Exatamente. É uma ligação, assim, a raça humana toda está conectada. Uhum. Toda. Não tem um pedacinho de espaço, né, como tu estava falando, que não haja conexão um com o outro. Uhum. Daí vem o filme Matrix e vem a árvore da vida conectada em todos. Nós temos capacidade de fazer telepatia, de sair do corpo, de entrar na casa de uma pessoa, que é o errado.
sem autorização, sem permissão, Completamente errado. aí é falta de ética realmente. Né? Foi contado aqui um assunto nesse sentido, que um sujeito saiu da casa e entrou na casa do outro, lá e lá, tu tá sentado no sofá, tu falou isso, tu fez aquilo. Isso aí já é uma coisa errada. É ausência de ética cósmica. Essa é falta de ética. Isso é uma das coisas primárias que a gente aprende, é a ética cósmica. Tem que haver respeito. A palavra mais básica para isso é respeito. Se tu não tem invasão da tua privacidade, tu não pode invadir a privacidade dos outros. Agora, tu poderias... É possível construir um disco voador? Perfeitamente. Nós poderíamos construir um Já disco... está com toda a tecnologia em cima da Terra para construir. Não constroem porque os cientistas ainda não conhecem o campo unificado e a terceira geometria. Aliás, essa é uma das coisas fantásticas da natureza, do universo, é a geometria sagrada, né? E pelos ensinos que eu recebi como piloto de disco, a coisa é assim, ó. Tu conhece o campo unificado, ele te dá autorização para a terceira geometria, para tu poderes fazer a viagem temporal, e dentro dessa terceira geometria tu alcança a quarta geometria, que aí tu tem acesso à vida eterna. Que é a geometria sagrada. É a geometria sagrada. Tudo no universo é feito de geometria, não é matemática. A matemática vulgar é geometria. É incrível, né? A matemática ela só vai como apoio, mas ela não Mas chega ela tá ao em nível. tudo também. Está em tudo, claro, mas ela não chega como a geometria. A geometria alcança muito Que mais. a geometria é o desenho eterno. né? É o desenho correto. É praticamente o plano de Deus. É uma coisa fantástica. 10 horas com 54 minutos, Rádio Caiçara, hoje é dia 23 de agosto. Que mês de agosto, hein? Deus que me perdoe. Primeiro a gente tem quase 40 graus de temperatura e agora... São as mudanças que estão ocorrendo no planeta. E provavelmente não vai ser esquentado. Tu lê aqui muitas vezes aquele ano de 2070, mas não é bem assim. A visão que eu já tive, que eu já fui transportado para lá, é totalmente diferente. O oceano vai ser praticamente calcinado e vai haver uma névoa, tipo aquela cerração que nós temos aqui no sul, que tu só vai poder enxergar 20 metros à frente. E aquilo vai perdurar muito tempo, vai matar as plantas, e aí é que vem a questão do canibalismo. Não tem nada a ver com aquela falta de água. Vai ter muita água, mas água contaminada. Pessoas feridas. Eu Nem desci. conta. Nem conta. Que o ouvinte pergunta em relação do tamanho do corpo com perispírito. O corpo material é o corpo material. É aquilo que a gente enxerga. Teu corpo é teu corpo. Tá? O perispírito é um campo energético que existe em volta do corpo. É a aura. É um ponto de ligação entre o espírito. Vamos dizer assim, toda aquela aura que a gente considera como energética, tá? Ela é que faz a ligação com o espírito. O espírito não tem fronteira. Tanto é que aquela imagem do hospital onde o Chico Xavier teve é só uma bola de luz entrando pela janela. Então o espírito não tem forma. Mas o perispírito é um campo energético da presença da matéria na matéria. Então o teu corpo está aqui e tu tem um campo de energia, que nem o ímã. Tu tem um ímã e tu tem um campo magnético. Porque tem algumas filosofias, por exemplo, como a filosofia Una, que é a minha preferida, de todas as que eu já conheci, essa é a minha preferida. Nós temos uma ligação com o fio Aca, não é? Essa é a o grande... fio de prata? Isso, exatamente. O fio de prata, o fio Aca. O fio de prata é a ligação de todos os processos, né? Uma espécie assim de concentração. Ele tem um triângulo abaixo do umbigo, tá? E ele faz a ligação direta com o espírito. Cortado esse coisa aí, a pessoa morre. O espírito se liberta. Então vamos nos organizar para fazer um disco voador? Custa caro, mais de 700 milhões. Bom, mas tá aí então, não é? A primeira apresentação aqui do Hari Tem tempo Zar. Foi? Nós não temos mais tempo, nós já temos 10h57, podemos mais umas 2 ou 3. Tá, não é que a ouvinte Liliane Ananda, ela diz aqui, ó, bom dia. 3 semanas antes de saber que eu estava grávida, eu vi em sonhos Sirius, nem imaginava quem é. Ele colocou uma estrela dourada na minha mão direita e 3 semanas após descobri que estava grávida. Depois conto os outros, são fantásticos esses sonhos de Sirius. Ela foi... Ela teve contato, né? Não contato, ela foi engravidada.
é uma criança especial. O filho dela é uma criança especial. Não são todas as que estão nascendo nesses últimos anos? Pois é, eu faço Crianças- parte daqueles que são as crianças índigo. As precursoras. Foram logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a nascer. Mas agora está sendo colocada a criança cristal aqui na Isso. Terra. E a partir daí vai começar a surgir crianças luz. São muito mais poderosas do que essas. Porque a degeneração da raça humana que vai acontecer agora é terrível. Daí porque a passagem do Hercólobos vai ativar esses que estão presentes. Pedro. Tem mais ouvintes aqui, Bia, mais participações. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, sim. Como explicar a leucemia? Pessoas que precisam receber sangue, tem a ver com alfa-cinzentos? Não. Isso é uma Mas- degeneração do sangue por causa da deficiência da energia aqui. É uma deficiência. As pessoas com síndrome de Down ou autismo podem ser de outro planeta? Não exatamente. Não exatamente. Eles não vêm aqui para fazer uma deturpação da própria estrutura. Aqui tem mais um. Bom dia. Para que viriam seres para curarem se Deus, que tudo pode e tudo vê, faz isso segundo o merecimento já de cada um? Nena mandou recado. Mas cada pessoa pode se autocurar. Nós temos as células tronco no corpo. Tu pode utilizar essas células, tu pode conduzir essas células e te curar. É esse que é o problema. Nós não temos ainda, aqui na Terra pelo menos, a capacidade para fazer isso. Mas existe uma parte da yoga que trata disso. Exatamente. Que é a É cura da Kriya célula. Yoga. A Kriya Yoga faz esse processo. Que faz a cura da célula, você cura a própria célula. Cura doente. todo o corpo. É. Tá? Não, mas vai objetivamente na célula. Isso, exatamente. doente. E isso pode até fazer uma espécie assim de mumificação do corpo. É fantástico esse processo. É do yoga, realmente. Harizar, foi um prazer. Pela Prazer. primeira vez recebê-lo aqui. Até a próxima. Desejo felicidade para todos.